Uma boa noite a todos. Você está ouvindo o programa da Igreja Batista Nacional de Teixeiras. E é com muito prazer que nós estamos aqui para trazer uma palavra para você nessa noite em nome de Jesus. Quero aproveitar e mandar um abraço para todos os irmãos da Igreja Batista Nacional, também para todos os pastores aqui de Teixeiras, um abraço para vocês. Deus abençoe a igreja de vocês, o teu povo, em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 20 ao 24. E a palavra do Senhor nos diz assim: E eles passando pela manhã, viram que a figueira tinha se secado, desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou-se. E Jesus respondeu e disse-lhe: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, que todas as coisas que pedirdes orando, crede que receber, e tê-las-eis. Amém? Essa palavra, ela me chamou a atenção nesse dia. Uma fé que move montanhas. E é interessante porque isso é bíblico. Mover montanhas através da fé. Foi o próprio Jesus quem disse. E os discípulos ficaram admirados porque no dia anterior Jesus procurou figo em uma figueira. E não tendo achado, ele amaldiçoou aquela figueira. E agora no outro dia eles estão passando e Pedro repara que a figueira tinha se secado desde a raiz. E ele vem contar isso para Jesus, admirado. E Jesus fala com ele: olha, em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê, aquilo se fará. E Pedro ficou olhando para Jesus: puxa, que fé é essa? Uma fé que transporta os montes. Na verdade, a fé que nós temos que ter, ela não precisa transportar só os montes, mas ela precisa nos transportar para a vontade de Deus. A minha fé tem que ser tão grande que eu tenho que crer que a primeira coisa que tem que estar em ordem na minha vida é a vontade de Deus, é os propósitos de Deus para a minha vida. A minha fé tem que ser tão grande que eu tenho que crer que Cristo veio a essa terra como Filho de Deus, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está sentado à destra de Deus Pai. Pela fé eu preciso crer que as minhas orações serão respondidas. E Jesus, ele fala sobre a oração, e ele diz assim: por isso vos digo, que todas as coisas que pedirdes, orando, crede que recebereis, e falazeis. Eu vejo aqui que Jesus está dizendo assim: olha, o que você precisar, fala comigo. O que você quiser, fala comigo. E na verdade nós cristãos oramos muito pouco. Nós temos pouca disposição para a oração. E na verdade Deus quer que nós vivemos uma vida pela fé. E temos que acreditar na intervenção de Deus em muitas coisas da nossa vida. Tem montes para ser transportados na sua casa. Tem montes para ser tirado da sua vida. Muitas das vezes nós construímos montes até dentro de casa, no meio da nossa família. Montes de aborrecimentos, de mágoas, de tristeza que temos um com o outro. E esses montes precisam ser transportados pela fé e pelo perdão. Eu e você precisamos aprender a transportar montes. Jesus, quando ele fala sobre este monte, ele estava falando literalmente sobre um monte que estava em frente a eles, que podia ser lançado ao mar se eu usasse a minha fé.
E aí nós não temos fé para transportar uma pedra, talvez nem uma britinha, mas a nossa fé tem que transportar o nosso coração para mais perto de Deus. Eu preciso crer de tal forma que eu creia que Deus está falando comigo agora, através desta palavra. E é pela fé que eu ministro esta palavra para você. Você precisa ter uma fé que transporte os montes. E é muito interessante que tem um amigo meu que é pastor, e o filho dele, ainda pequeno, creio com 5, 6 anos de idade, um dia entrou correndo dentro de casa e falou assim: pai, cadê o óleo? O óleo de unção, cadê o óleo, pai? E o pastor falou: está ali em cima da estante. Ele foi lá e pegou o vidro de óleo e saiu correndo. O pastor falou: o que esse menino quer com óleo de unção? Aí passou um pouquinho, volta ele, mais tranquilo: já orei, viu, pai? Falou: orou por quem, meu filho? É a vizinha ali, pai, está doente, mas eu fui lá e ungi ela com óleo e orei por ela, e amanhã eu vou voltar, eu vou orar por ela todo dia até ela ser curada. Aí o pai falou assim: é isso aí, filho, a gente vive pela fé. E passado alguns dias que ele estava indo lá todo dia, pegava o óleo e ia lá orar pela mulher. Um dia ele chegou sorrindo e falou: pai, a mulher já está curada, Jesus já fez o milagre. Fé que move montanhas. A fé de uma criança é uma fé simples, ele crê, ele acredita. E a palavra do Senhor diz que se nós não formos como uma criança, nós não herdaremos o reino dos céus. A criança, ele acredita em nós cegamente. Se a gente falar que aquilo ali não arde, ele acredita que não arde. Se a gente falar que aquilo ali é doce, ele acredita que é doce. Mas muitas das vezes nós enganamos as crianças, e elas vão perdendo a fé em nós, porque nós a enganamos. Mas Deus não é assim. Deus, ele quer que nós creiamos nele, e ele nunca vai nos decepcionar. E aqui Jesus, ele diz, e esse versículo 24, ele ficou marcado no meu coração: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede que recebereis. Tudo aquilo que eu pedir crendo, eu vou trazer o sobrenatural para a minha vida, eu vou trazer o sobrenatural para a minha casa, eu vou trazer a mão de Deus para o meu lar. Eu lembro que as minhas meninas, quando eram pequenas lá em casa, e alguma estava passando mal, ela chegava: pai, olha para mim, ora para mim. E a gente orava, passava um pouquinho: pai, já estou melhor. Passava mais um pouquinho: pai, já melhorei. Porque elas criam na nossa oração. É assim que nós temos que crer em Deus, sem reserva, sem medo de ser frustrado. Eu vejo hoje uma geração sem fé, uma geração que dá desculpas porque não crê, uma geração que não acredita mais nas coisas de Deus, que quer explicar a fé, que quer explicar os milagres. Milagre não se explica, é mover de Deus, é agir de Deus. E se você hoje precisa de um milagre na tua vida, se hoje você precisa mover uma montanha que está diante de ti, eu quero te dizer que é pela fé que você vai vencer. Talvez essa enfermidade é a tua montanha, talvez o problema no teu casamento é a tua montanha, talvez um problema com os teus filhos é a tua montanha. Eu não sei qual é a tua montanha, mas eu sei de uma coisa: ela pode ser transportada hoje. E é pela fé. Pela fé nós conseguimos alcançar o coração de Deus. Quando eu creio, eu vou viver a intervenção de Deus na minha vida. Eu vou viver um milagre na minha casa, eu vou ver Deus agindo no meu lar. Eu vou ver a resposta chegando enquanto eu oro. Viver pela fé é um desafio, mas o escritor de Hebreus, ele diz assim: o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, se ele voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. Deus, ele quer que você mova montanhas. Existem montanhas para ser movidas. Talvez a tua montanha é o vício, é a bebida, é a droga, é a prostituição,
Eu não sei qual é a tua montanha, mas eu sei que o Deus que nós servimos, esse que fez a figueira secar de um dia para o outro, Ele pode mover montanhas em teu favor. Mas você precisa orar. O teu milagre, ele está uma oração de distância de você. A resposta que você precisa, ela está uma oração de distância de você. Esses dias eu preciso de milagres na minha vida. Eu também tenho necessidades, eu também preciso de Deus todos os dias. E sabe o que eu faço? Eu oro. Eu clamo a Ele, eu peço a Ele, e Ele me responde. Deus vai te responder hoje. Deus vai trazer uma resposta na tua vida hoje. A hora que você orar e colocar sua fé em ação, você vai ver um mover de Deus em teu favor. E é essa palavra que eu tenho para você hoje. Viva uma intervenção de Deus na tua vida. Viva o mover de Deus, transportando montanhas na tua vida. Tem muitas coisas que serão transportadas. Tem muitas coisas que vão sair da tua casa. Tem muitas coisas que vão sair da tua vida. Eu não sei qual a tua necessidade, mas eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele intervém na terra. Ele move os céus e a terra em teu favor para fazer um milagre. Que Deus te abençoe com esta palavra hoje. E eu gostaria de orar por você. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que temos de pregar a tua palavra. Essa palavra que é viva e é eficaz. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos ensina a orar. A tua palavra nos ensina a viver por fé. E nós cremos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nós cremos que o Senhor morreu e ressuscitou o terceiro dia, e que hoje está sentado à destra de Deus Pai. Nós cremos que o Senhor está esperando a ordem para vir buscar o teu povo. Pai, nós te aguardamos, nós te esperamos pela fé. Pela fé nós vivemos o Evangelho que nós pregamos, para um dia nos encontrar contigo. Pai, abençoa cada lar, cada família agora, Pai. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, Pai. E move essas montanhas, ó Pai, que estão sendo obstáculos, que estão sendo empecilhos na vida dessas pessoas. Que o Senhor possa mover essas montanhas hoje. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe com esta palavra. Um abraço para vocês. Que Deus possa continuar falando ao teu coração. Em nome de Jesus.